gente brasileira, longe batemos servir, lutar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Podem sentar. Graça e paz. Esse é o momento que nós vamos fazer as nossas intercessões. Vamos começar colocando o nosso país em motivo de oração. Nosso culto cívico nos lembra como nós somos abençoados por ter uma nação, por ter um país, por sermos livres, por viver nesse território que Deus nos deu. E hoje temos tantos brasileiros que pensam em mudar de nação, em mudar para fora do país, mas aqueles que ficam precisam fazer a diferença. Então, quando a gente ora pelo futuro do nosso país, pela melhoria, a gente ora também para que cada um possa fazer a sua parte, ser um empresário honesto, pagar os impostos, cumprir com as obrigações. É assim que a gente consegue, além de eleger as melhores opções para o país, são algumas formas que a gente tem de fazer com que o nosso país se torne um lugar melhor para se viver. Além do nosso país, nós vamos estar orando por alguns irmãos, principalmente por motivo de saúde. Esses irmãos são Abiezer Ferreira e Cláudia, Angelina, irmã de Consuelo, Beatriz, sobrinha neta de Welton, Eduardo, filho de Alba, Elizabeth Nóbrega, Fernando Rego, esposo de Cláudia, José Almir, pai de Consolata, Genivaldo, avô de Everton, Guga, filho de Geraldo e Ana, Inaldo, pai de Caio, Lígia, tia de Luana, Jefferson de Aldi, Márcio Eliel, Maria Helena, Tiago, neto de Zé Maria, Sofia, filho de Luiz Gonzaga e Patrícia, pela família de Rafael, nosso regente de hoje, Samuel também, pelo luto, pelo falecimento do seu avô, e Vidal de Freitas, pela sua saúde. Se você tem algum outro motivo de oração, queria que você ficasse de pé nesse momento, e vamos fazer uma oração de intercessão pelo nosso país e por essas pessoas que aqui foram citadas. Oremos. Santo Deus, queremos te pedir pela nossa pátria, Senhor, essa pátria realmente tão linda, como diz o nosso hino, um gigante que sofre de tantos males, o 10º país mais desigual do mundo, e como o teu evangelho é um evangelho de igualdade, é um evangelho, Senhor, de unidade, e o nosso país hoje se encontra tão dividido, Senhor, por interesses políticos divergentes. Ó Senhor, que o país te conheça, Senhor. Que cada família desse país possa ouvir falar do teu evangelho, um evangelho que muda não só a vida de pessoas e famílias, mas também uma nação. Que a nossa nação te conheça, Senhor. Queremos colocar nesse instante a vida, Senhor, de cada pessoa que aqui foi citada e mais outros motivos de oração que os nossos irmãos se encontram de pé nesse momento apresentam ao Senhor. Pai, na medida da tua vontade, Senhor, esteja atendendo, Senhor, aquilo que o teu povo anseia, Senhor. Seja também com as pessoas que passam por dificuldades diversas, financeiras, de relacionamento, famílias que precisam de perdão. Que nesse instante teu Santo Espírito esteja ministrando ao coração de cada um aquilo que precisa ser feito, também para que as nossas vidas possam refletir melhor a tua glória. Tudo isso eu te peço, e pedindo também agora que o Senhor esteja falando, Senhor, durante todo esse momento,
já começou a falar, mas que durante todo esse momento, especialmente na palavra, que esteja usando o pregador de hoje para comunicar à congregação aquilo que o Senhor colocou no coração dele. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Olá, está começando agora mais um Emanuel Notícias. E se você está nos visitando, eu espero que você se sinta muito bem aqui na Emanuel e retorne sempre que possível para que a gente possa cultuar e conviver um pouco mais. E você já está participando aí da campanha de 40 dias de oração movidos pela graça? Acesse nosso site e faça download do guia devocional completo. Ou, se preferir, acompanhe nossas publicações pelo Facebook, com os motivos de oração diários. Interceda conosco. Nesta terça-feira teremos o encontro de mulheres cristãs em missão. Teremos uma radical do projeto da Cristolândia Feminina, falando sobre o trabalho que lá é realizado. Todas as mulheres estão convidadas. O encontro começa às 15 horas. Entre os dias 14 e 16 e 21 a 23 de setembro acontecerá o acampamento das Mensageiras do Rei, em Pernambuco, que terá como preletora a professora Deise Correia. Será no acampamento Silvânia, em Aldeia. E se você quer aprender teoria musical, fique atento a esse recado. Abriremos uma nova turma agora no dia 17 de setembro, às 7 horas da noite. O curso terá uma duração de 3 meses e é promovido pelo Artes Adoração Cursos. Inscreva-se ainda hoje com Brenda Adeline. Se você tem interesse em liderar um pequeno grupo multiplicador, participe da classe de preparação de líderes. Os encontros acontecem no horário da Escola Bíblica, na sala 202. Informações com o líder do seu pequeno grupo ou com o pastor Júlio. E se você é recém-chegado a Emanuel e quer se tornar membro da nossa igreja, participe da classe de novos membros. Esses encontros acontecem na sala do pastor Alberto após o culto da manhã. Importante falar também que isso faz parte do processo de aceitação do seu nome como membro da Emanuel. Estão abertas as inscrições para o retiro espiritual lá no Parque Emanuel. Acesse nosso site e inscreva-se. O pagamento pode ser parcelado em até 6 vezes, mas só até o final de setembro. Aproveite que esse primeiro lote está com valores promocionais. E um outro acampamento que também está com valores promocionais é o dos jovens, que vai acontecer entre 11 e 14 de outubro. O valor desse primeiro lote é de R$ 150 e vale para as primeiras 70 pessoas que realizarem o pagamento. Acesse o site da Emanuel e realize ainda hoje a sua inscrição. O pagamento você faz no espaço de inscrições aqui com a equipe. Esse ano teremos o pastor Johan Ignas com a gente, abordando o tema Invisível, tornando concretas as verdades espirituais. Não fique de fora. E para finalizar, agora em setembro teremos o Retiro de Casais. Eu quero contar uma super promoção que o Hotel Monte Castelo fez pra gente. Agora é possível parcelar sua inscrição em até 3 vezes. Então, aproveite que agora são os últimos dias que você tem para se inscrever. O tema desse ano será Casamento Saudável. Outras informações você terá com o pastor Nelson e equipe. Olá, irmãos! Está se aproximando o nosso Retiro de Casais, o retiro da nossa igreja, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de setembro. E você é o nosso convidado a participar. Nós estamos incentivando você a se inscrever. Vai ser uma oportunidade singular de trabalharmos alguns temas. Eu serei um dos preletores e estarei falando sobre o casamento saudável, vencendo os vícios, para uma boa relação conjugal, para o bem das nossas famílias, para o bem das nossas vidas. E incentivamos então você a se inscrever e participar conosco juntos. Aguardo você lá. Até lá. Nós vamos ficando por aqui. Mais informações você encontra no nosso site ou em nossas redes sociais. Até a próxima! Que a graça e a paz de Jesus esteja com todo o povo de Deus. Amém. Nós queremos agora conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Talvez pela primeira, segunda, terceira vez, que nós pudéssemos cumprimentar, dar um abraço. Se você está nos visitando, fique em pé para que algum membro da nossa igreja possa chegar até você. Sejam bem-vindos. Nós fazemos referência também ao pastor Eliezer Salles e sua esposa Márcia Sena de Salles, que estão conosco, que são da segunda igreja evangélica congregacional lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos e levem um abraço da nossa igreja lá para o Rio de Janeiro. E a todos os irmãos também, aqueles que estão em casa pela internet, nós queremos também que vocês possam estar cultuando junto conosco aqui presencialmente. E fica o convite para todos vocês que estão nos visitando irem aqui à sala do cafezinho. A gente tem um espaço reservado onde a gente pode receber você, conversar, falar um pouquinho,
né, das nossas atividades aqui na igreja e recepcionar você com muito carinho. Sintam-se à vontade. E como é bom a gente poder louvar o nosso Deus. Nós estamos numa semana, para muitas pessoas, né, a gente fica com aquele sentimento de patriotismo. Mas mais do que isso, nós precisamos estar clamando para o nosso Deus, pela nossa nação. Porque o Deus da nossa nação deve ser o Senhor Jesus. Ele é que tem que ser o Rei das nações. Quando nos encontrarmos com Ele, vamos glorificar. Em Apocalipse, capítulo 15, essa música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Que nós, quando nos encontrarmos com o Senhor, vamos dizer: Senhor, Tu és o Rei das nações. E por isso a gente convida cada um de vocês a ficar em pé agora, para cantar junto conosco, com grande alegria, declarando que o nosso Deus é o Rei das nações. Rei das nações, Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não te louvará? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os caminhos do Senhor são justos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
outro nome acima do céu, abaixo da terra, em que é a salvação. Por isso que nós dependemos desse Deus. E quando a gente depende, a gente precisa confiar. Porque o nosso medo, a nossa ansiedade se vai quando nós confiamos nesse Deus. Que nós possamos aprender a depender dele a cada dia das nossas vidas, sabendo que ele tem o melhor para cada um de nós. Amém. Dependo de ti, pois dependendo aprendo a confiar no teu cuidado. E assim percebo que o teu amor lança fora o medo, enquanto eu posso caminhar. Dependo de ti, pois dependendo aprendo a confiar no teu cuidado. E assim percebo que o teu amor
Só esse Deus, como eu falei, é capaz de mudar a história do nosso país, de mudar a história da nossa vida. Em Crônicas, a palavra de Deus diz, eu quero que você possa dizer junto comigo: se o meu povo, que se chama, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Mas é preciso que a gente clame, que a gente dobre os nossos joelhos. Essa música que vamos cantar é um clamor. E nós que estamos na casa de Deus, precisamos clamar pela nossa nação, pelos novos rumos que virão. Precisamos clamar pelo mundo, que precisa de um Salvador. E nós sabemos que só existe solução em Jesus Cristo. Que nós possamos realmente crer nessa palavra, na promessa, que Ele sarará a nossa terra, se nós clamarmos. Louvemos ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do Senhor. cuja força vem do nosso Deus. Que sobre nós teremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração hoje, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração hoje, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Sede dessa justiça, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. cante, meu irmão. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração hoje, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração hoje, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
corações, Senhor, daqueles que estão à frente desse povo. Ó Deus, opera as tuas vontades, o teu querer. Que nós, Senhor, como os teus servos, nós possamos, ó Deus, interceder diariamente pela nossa nação, pela nossa liderança, por aqueles, ó Deus, que estão muitas vezes desesperançados. Ó Deus, que teu Santo Espírito tenha um derramar tremendo no nosso meio, em nosso planeta, Senhor. Sabemos que vivemos tempos difíceis, Senhor, muitas vezes nas famílias, na sociedade, onde tantos valores, ó Deus, estão perdidos. Nos ajuda, Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa caminhada nessa terra, para que nós possamos ainda ver aqui, Senhor, dias de vitória, nós possamos ver dias de quebrantamento no meio do Teu povo, e que nós possamos a cada dia crer que Tu és o mesmo Deus que levou o povo, Senhor, preso no exílio até a terra de Canaã. Tu és o mesmo Deus que nos levará, Senhor, a caminhos e a vitórias muito maiores. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar. E esse é o momento de agradecer também ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. A palavra nos ensina a sermos agradecidos. E é verdade que nós temos recebido do Senhor mais do que a gente precisa. Por isso, nós podemos participar desse momento com gratidão no coração. E a nossa oração é que Deus coloque no coração de cada membro dessa igreja, de cada congregado, fidelidade, disposição de cooperar com essa obra que é feita na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Afinal de contas, a gente não tem nenhuma fonte de financiamento que não seja a contribuição fiel dos dizimistas, dos congregados dessa igreja. A igreja, ela não recebe doação governamental, não recebe nenhuma outra fonte de doação. Tudo vem dos membros. E se você nos visita, nesse momento você não precisa participar. Esse é o momento dos membros da igreja e dos congregados. Mas se você quer participar, faça também em espírito de adoração. Eu queria convidar a igreja a fazer a leitura que vai ser proposta. Essa leitura de hoje, ela está em Hebreus 11:6 e Efésios 3:17 a 19. Vamos ler juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Cristo habite pela fé em vossos corações, para que sejais cheios até a plenitude de Deus. Hebreus 11:6 e Efésios 17 e 19. Que possamos participar desse momento em espírito de adoração e também com muita confiança que não nos faltará aquilo que a gente precisa por separarmos e devolvermos aquilo que pertence ao Senhor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo minha salvação. A minha Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade nesse momento de contribuir, Senhor, para a Tua obra. Devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E o mínimo que a gente pode fazer é agradecer a Ti, Pai. Quero te pedir nesse momento para que aceite nossa oferta e que a nossa oferta principal possa estar sendo sempre a nossa vida, Senhor. A nossa vida consagrada a Ti, para a Tua obra, Pai. Obrigado por tudo. Recebe nesse momento cada pessoa que está aqui presente, Senhor. Abençoa as pessoas que estarão utilizando esse dinheiro que foi ofertado aqui. Capacita, Senhor, para que tudo seja feito segundo a Tua vontade. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Que bom estar mais uma vez aqui com os irmãos para refletir daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem buscado nos ensinar na semana, também dentro da convivência e do dia a dia da nossa igreja. Nós estamos com uma série de mensagens com o tema conviver. Hoje pela manhã o pastor Tiago já falou sobre o conviver. O pastor Tiago já trouxe algumas lições, algo que Deus já falou ao coração dele. E hoje à noite eu quero continuar tratando também do conviver, daquilo que o Senhor nos chama a viver como igreja. Na última vez que estive aqui com os irmãos, trazendo aqui a mensagem, eu pude falar um pouco sobre o nosso compromisso com aqueles que estão lá fora. O nosso compromisso de conviver com aqueles que estão lá fora, amigos nossos que ainda não tiveram um encontro com Jesus, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que o Senhor tenha lhe enviado. Mas hoje à noite eu gostaria de focar em nós, na sua igreja, a nossa convivência. É importante que a gente viva com verdade essa relação dentro da igreja. Porque tem um livro que eu gosto demais, o pastor Rick Warren, que diz assim: juntos somos mais fortes. E isso realmente é uma realidade. E a gente precisa viver realmente cada dia essa união, esse compartilhar, o estar juntos. A igreja precisa viver isso. E eu quero começar essa reflexão, a reflexão dessa noite, com uma história. Uma história que tem uma origem judaica, mas que eu fiz algumas mudanças, né? E o que ela diz a história? Dois amigos, dois jovens viviam no interior de uma cidade, viviam numa igreja, as famílias se conheciam, e esses dois amigos cresceram juntos nessa cidade. E com o passar dos anos, eles começaram a desenvolver as suas vidas, e juntos na igreja, eles foram à faculdade, fizeram uma faculdade juntos e continuaram convivendo juntos toda a sua adolescência, juventude. E quando eles realmente foram para a empresa e se formaram e começaram a trabalhar, e num determinado momento, eles resolveram fazer uma sociedade. E ali abriram uma empresa e se tornaram sócios daquela empresa. E algo que ficou bem marcado na história deles dois, porque ele disse assim: olha, tudo que a gente faturar ou tudo que a gente ganhar aqui na nossa empresa, nós vamos dividir isso meio a meio, 50%, 50%. E tudo que a gente
lucrar com a nossa empresa. E os dias se passaram, os anos se passaram, e um desses amigos, ele se casou. E aí ele teve aquele momento feliz ali do casamento dele, o outro amigo esteve com ele ali também. E ali começaram a viver. Num determinado momento, do amigo solteiro, pensou da seguinte forma. Ele disse, poxa, o meu amigo, ele tem família, tem filhos, Olha, não é certo com que a gente divida 50%, 50%, porque eu sou sozinho, eu estou sozinho, eu não tenho família, mas ele tem, e eu estou vendo que a família dele cada dia aumenta mais, feita a família do pastor Nelson, Já vai aí 2, 3, já vai com 5. E aí ele começou a dizer assim, olha, a família dele está numerosa, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 10% dos meus rendimentos, daquilo que eu recebo, e eu vou depositar, vou pedir para que deposite na conta dele. Coincidentemente, o outro pensou da seguinte forma, e disse, olha, aquele meu amigo, ele está sozinho, eu tenho meus filhos, quando eu envelhecer, eu vou ter os meus filhos que podem me ajudar, podem até me sustentar, e ele não tem ninguém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 10% dos meus rendimentos, e vou pedir que deposite na conta dele. E com o passar do tempo, um certo momento, uma certa hora, ele checando uma das suas contas, cada um olhando para as suas contas, viu que não houve nenhuma diferença. Ele não sentiu falta, ele disse, como? Eu estou fazendo um depósito e continua a mesma coisa todo mês? Como é isso? E o outro também observou a mesma coisa. E aí eles se encontraram e ele perguntou, o que está acontecendo? E aí um explicou para o outro, aquele sentimento que partiu do coração deles. E eles ali se abraçaram, ali eles choraram e disseram um para o outro assim, como é bom viver essa união tão verdadeira e tão profunda. Essa história traz uma lição maravilhosa, que está baseada exatamente no Salmo 133, se você quiser abrir, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no Salmo 133. O Salmo 133 é muito conhecido dos irmãos de toda a igreja. Um texto fantástico que fala exatamente sobre a convivência dos irmãos em união. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Como é bom e agradável quando os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Bom, eu queria ler o primeiro verso todos juntos. Vamos lá? Como é bom e agradável quando os irmãos convivam em união. Pode ser melhor. Vamos juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivam em união. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor, cada dia, Senhor, nos ensina, Pai. Pai, muito obrigado porque estamos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem algo de especial para falar ao nosso coração, Pai. Algo precioso, Senhor, que precisa ser por nós refletido e também, Senhor, tornar isso como verdade na nossa vida para que a gente possa agir, Senhor, cada vez mais conforme a Tua palavra nos orienta. Agora te peço, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que trate os nossos corações, Pai. Que o Senhor, essa palavra preciosa, Senhor, possamos cada dia mais valorizar ela, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. O que eu quero tratar hoje com os irmãos é conviver como Cristo. Como é que Cristo convivia com as pessoas? Quais são as lições, Como ele se relacionava com as pessoas. Mas eu quero começar pensando um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. Que situação era essa que estava aqui impressa nesse texto? Bom, era uma ocasião
né, dizem, né, esse salmo, ele foi escrito quando Davi já estava assumindo toda a liderança do povo, quando ele fez a união do povo de Judá com o povo de Israel. Quando ele assume o reinado e ali ele junta aqueles dois povos, né? Isso aí por volta, contando de hoje, mais de 3.000 anos atrás, 1.004 anos antes de Cristo. Então, após muitos anos de ruptura, o povo estava novamente unido e adorando a Deus lado a lado, mas principalmente coexistindo como um país e um único povo. Mas a primeira coisa que a gente deve notar nesse texto é que a união de que o salmista fala não é simplesmente um encontro numeroso de israelitas, mas sim uma mente diferente ou uma forma de viver, um viver em união. Não algo como um encontro social, não como um momento onde muitas vezes a gente se junta para festejar, ou se junta como povo de Deus para celebrar, mas o que a gente precisa destacar aí é de que o que ele fala aí é de algo perene. Não é uma circunstância ali, mas sim um estado. Ou seja, o conviver ali não é um acessório, ele é um item de fábrica. Por que isso? Porque é algo que Deus colocou em nós. O desejo de conviver é inato, está em nós desde o momento que você nasceu. Quando Deus pensou no homem, quando Deus formou o homem e disse, façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele colocou em nós algo que Deus deseja demais, que é a convivência, o conviver com o outro. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para a gente poder pensar como Jesus pensava nessa convivência. Porque no início ele dizia, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, também a imagem de Cristo estava ali. E como é que Cristo convivia? A primeira coisa é que Cristo, ele não limitava a convivência dele em virtude das semelhanças. Ora, em Romanos 15, versículo 7, nós vamos encontrar o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Cristo não fazia acepção de pessoas. Ele não escolhia a quem ou com quem ele iria se relacionar. A exemplo de Zaqueu, um publicano, um homem que cobrava impostos, que roubava gente da sua gente que estava ali. E ele disse assim, desce daí, porque hoje eu quero estar contigo. E muitos diziam, e ele come com esse tipo de gente, ele vive com esse tipo de gente, ele anda com esse tipo de gente. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente tem feito seleções. A gente tem escolhido com quem a gente andar. Uma das coisas que é um sonho para mim, eu tenho pensado e compartilhado com alguns amigos, a gente que gosta muito de futebol, é de um dia a gente poder ir para um jogo e poder ter uma torcida única, onde a gente pudesse torcer pelo nosso time, do lado do outro que é adversário, sem nenhum problema. Porque hoje o que a gente vê, infelizmente, é gente brigando, discutindo, sabe, por coisas que são efêmeras, sabe, coisas que são pequenas. Hoje eu não consigo pensar e não me dar com o torcedor do Santa Cruz ou do Náutico, ou seja lá de qual time. Apesar de eu não torcer por eles. Mas nem por isso eu deixo de conversar e de brincar. O time que eu não gosto, eu vou compartilhar com os irmãos aqui, chama-se Esporte Clube Corinthians. E eu tenho um filho que torce pelo Corinthians dentro de casa. E eu fico pensando, Senhor, livra ele deste mal. Mas nem por isso eu deixo de me relacionar. O meu amigo, um pastor também, presbiteriano, ele está ali, é torcedor do Corinthians. E ele fica ali todo tempo. E é um dos amigos mais chegados que um irmão. Está ali comigo, compartilhando. E, infelizmente, a gente muitas vezes tem perdido os nossos amigos porque selecionamos. Eu vi histórias de gente que por conta de política
tem perdido amigos. Meus irmãos, isso não é cristão. Isso não é ensinamento de Cristo. Ele não nos ensinou a viver desse jeito. Não foi assim que Ele nos formou desde o princípio. Porque a gente, muitas vezes, a gente tem um perfil idealizado da pessoa, né? Quando a gente vai falar sobre amizade, a gente diz, será que eu vou me relacionar com fulano porque ele parece mais comigo, porque ele gosta mais assim disso, daquilo que eu gosto também. Então eu vou andar com ele, eu vou começar a fazer os grupos. E uma das coisas que eu tenho frisado muito junto aos meninos, os líderes dos adolescentes, os líderes do pequeno grupo, né? E eu tenho conversado muito com eles isso. E eu tenho agradecido a Deus porque eles têm tido essa visão de que os pequenos grupos hoje, eles não estão unidos pela afinidade, mas eles estão unidos pelo amor de Cristo. É Cristo que move no coração deles. Você chega no pequeno grupo hoje dos adolescentes, você vê menino de todo tipo, de todos os gostos. Isso aí eu glorifico a Deus, porque eles entenderam a visão que Jesus pregou. Porque quando Jesus fala assim, ame o seu próximo, Ele não está falando o próximo como aquele que gosta das mesmas coisas que você. Mas Ele diz, ame o seu próximo, aquele que está próximo de você. Aquele que está do seu lado. Aquele que sentou hoje do seu lado aí, que talvez você não conheça. Que eu não sei se você perguntou o nome dele, ou se você sabe o nome da pessoa que está sentada ao seu lado. Mas a gente precisa ter esse hábito de chegar na igreja, se você não conhece quem está do seu lado, perguntar, olha, boa noite, como é o seu nome? Nós tivemos agora na conferência Oxigênio, nós participamos desde quarta-feira até o sábado, nós tivemos na conferência Oxigênio. E toda vez que eu sentava do lado de alguém, eu perguntava o nome dele, tudo bom? Prazer, meu nome é Eliel, como é o seu nome? E a pessoa dizia o nome. E eu pude fazer 3 amigos novos nessa conferência. 2 amigos de Manaus e um de Fortaleza. Foi fantástico, pessoas maravilhosas, pude almoçar com eles, pude conversar com eles. Pessoas que têm gosto diferente. Mas estávamos ali unidos. Porque nós temos que amar o nosso próximo. Mas não porque ele gosta da mesma coisa que eu. Mas porque ele é o meu próximo. Porque quando a gente limita a extensão da nossa convivência, não há reino, meus irmãos. Quando a gente limita, ou quando a gente simplesmente delimita como eu quero conviver, ou como eu quero me relacionar, isso não há reino. Como é que o Pai se relaciona conosco? O Senhor Deus se relaciona conosco na sua onipresença. Ele não está em um lugar. A gente precisa começar a tirar isso da nossa cabeça. Às vezes a gente acha que Deus só está na igreja. A gente vem para cá, nós vamos para o templo. Isso aqui é um auditório. Isso aqui é um local, é um lugar. Deus está conosco em todos os lugares. Porque o templo do Espírito Santo somos nós, amém? Nós somos o seu templo. Onde é que Ele quem está? Em nós. E não no lugar. Não é uma casa, não é um prédio. Mas sim em nós. Nós somos esse templo, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele pode estar em todos os lugares, onde você estiver, Ele está contigo. E Ele sempre está, porque Ele prometeu, é promessa, está lá em Mateus capítulo 28, estarei contigo até os últimos dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com cada um de vocês, cada um de vocês. E como é que a gente pensa relacionamento? Muitas vezes a gente pensa assim, algumas pessoas, em alguns lugares, ou uma parte do tempo. Mas você pode se perguntar, pastor, e a gente não tem como chegar a como Deus faz. Mas se cada um de nós fizer um pouco, ou se mostrar desejoso em realizar um pouco, ou perguntar toda vez que você chegar, né, o nome, ou conhecer, ou tentar ouvir um pouco o outro, você está fazendo um pouco daquilo que Deus quer que você faça, que você realize. E quanto mais pessoas fazendo, maior será o alcance do amor de Deus aos outros. E a gente muitas vezes se perde nisso, porque a gente acaba tendo medo de se relacionar. A gente tem medo de conviver. É verdade. Mas não é o medo
aquele medo que a gente tem muitas vezes do animal ou de algum bicho, não. Esse medo que nós temos é aquele medo, sabe, onde nós se trancamos em nós mesmos e temos muitas vezes aquele medo de... o medo de confrontar, de ser confrontado. Muitas vezes daquilo que eu vou falar e eu quero confrontar as pessoas e as pessoas não querem ser confrontadas hoje. Esse é o medo. De você expor a sua opinião, até porque você acha que pode machucar o outro. E a gente vive com esse medo. A gente pode dizer que deixar de conviver causa mais dor do que conviver. Você, quando deixa de conviver, pode causar mais dor do que se você conviver. E é o que a gente tem visto hoje. Gente que tem se trancado dentro das suas casas. Gente que tem convivido com coisas que têm se tornado ídolos para as pessoas, porque para elas é mais fácil conviver com as coisas. É mais fácil conviver com animais. É outro aspecto que eu tenho observado. Pessoas, sabe, o número de animais, cachorros que gente tem levado para dentro de casa, porque é mais fácil para conviver, sabe? Ela fica ali, ela diz o que ele tem que fazer, ele obedece, acabou, o cachorro não questiona, né? Algum cachorro de alguém aqui questiona porque ele está querendo comer, porque ele não quer comer aquela comida, ele não gostou daquela comida? Não, ele come. Não há questionamento. E a gente às vezes sente essa dor, e essa dor está diante de um monte de gente aí, doente, traumas e outras coisas mais, de pessoas que estão fechadas em si mesmas. Solidão gera uma série de transtornos e doenças, porque as pessoas vão buscar algo onde está vazio. As pessoas vão buscar respostas para elas nelas mesmas, em si mesmadas. Elas vão buscar algo num vazio. Porque aquilo que precisa ser preenchido por Cristo, pelo Espírito Santo, preenche-se com outras coisas que se vão embora, somem de um dia para o outro. Alguns se fecham em suas bolhas e resolvem não conviver por medo. Existe uma música de um grupo que eu sempre, quando eu era mais jovem, gostava, e de vez em quando eu escuto, chamado Paralamas do Sucesso. Tem uma música dele que diz assim, medo do medo. Achei interessante essa música porque ela diz assim, medo da crise e medo do crime. Medo, já vimos num filme, medo de ti e de mim. Medo dos tempos. E ele diz lá depois, no meio da música, ele diz assim, medo de Deus, medo da polícia, medo de não ir para o céu e medo da justiça, medo do escuro e do novo, do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido. Isso retrata muito hoje. A nossa sociedade vive assim, com medo. O medo de se relacionar, o medo de ouvir o outro, o medo dele mesmo e o medo do outro. Medo de escuro, medo do novo. Queridos, hoje o que a gente mais vê é as pessoas com medo das mudanças. As mudanças precisam acontecer na nossa vida, porque a gente cresce. Você imagina se você hoje pensasse há 10 anos atrás, como você estaria? Se você pegasse aquela realidade de 10 anos atrás e aplicasse a hoje. O que é que acontecia? As pessoas iam olhar para você e dizer assim, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Já se passou 10 anos, ela ainda está do mesmo jeito. Você vive, o nosso mundo muda, as coisas acontecem e a gente não precisa ter medo. 1 João capítulo 4, verso 18 vai dizer assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor é Deus. Deus é amor. Se você tem Ele, você não tem medo de se relacionar. Você não tem medo de conviver. Você é seguro. Porque você respeita o outro. E você escuta o outro. Você sente o outro. Você sabe o que ele sente, o que ele deseja. O outro sabe aquilo que você gosta. Ele respeita você. E assim por diante. Nós não devemos temer. Devemos correr o risco de estarmos juntos. Provérbios 27, 7 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sem pessoas diferentes de você à sua volta, você nunca crescerá de verdade.
é necessário que a gente tenha pessoas diferentes à nossa volta. É importante para o nosso crescimento pessoal ter pessoas diferentes na nossa convivência. Porque se você imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, se a gente vivesse a mesma coisa, se a gente tivesse os mesmos gostos, as mesmas vontades, como seria? A gente não cresce, a gente não consegue se desenvolver. Porque é nessa parte de você encostar no outro, é que você vai começando a aprender. E é na dor que a gente aprende. A gente precisa passar sim. Os sofrimentos são necessários na nossa vida para a gente abrir. Deus permite, muitas vezes, alguns sofrimentos, alguns desgastes, para que você abra os seus olhos e perceba o que você está fazendo. Perceba o outro também. É necessário essa convivência. É necessário você poder viver isso para aprender e para crescer. Eu cresço quando eu entendo a diferença entre aceitação e perdão. Existe essa diferença entre aceitação e perdão? Sim. Por exemplo, pontos de vista diferentes. Tem pessoas, que quando se coloca o seu ponto de vista numa discussão, numa conversa, tá certo? Quer impor o seu ponto de vista. Quer dizer assim, olha, eu acredito nisso. Não, mas eu gostaria de dar uma outra opinião. Não, sabe? Não, eu não acho não, eu acho que é isso aí. Sabe? E aí muitas vezes você perdoa. Não, eu perdoo, eu vou perdoar. Mas o que é aceitar ou aceitação no ponto de vista? Sabe? É você somar. É você chegar e dizer assim, deixa eu ouvir o seu ponto de vista. O que é que você tem a dizer sobre o que eu digo? Numa relação, quando você coloca uma ideia sobre a mesa, ou quando você traz uma ideia para aqueles que estão reunidos ali com você, aquela ideia ela deixa de ser sua e passa a ser do todo. E ali você soma. Ali você se junta com ele e soma. Isso é aceitação. Outro exemplo de aceitação e perdão são personalidades diferentes. As pessoas reagem a situações iguais de formas diferentes. Porque cada um tem uma personalidade diferente. Cada um tem um jeito de lidar com as coisas, Cada um é mais calmo, o outro é um pouco mais avexado, o outro, às vezes é demais, excessivo, e a gente precisa saber lidar com isso. E às vezes a situação é resolvida, mas muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, sabe? E a gente fica, naquela angústia para resolver, mas a gente precisa aceitar a pessoa como ela é e aprender a lidar com o diferente. Porque quando a gente lida com o diferente, com personalidades diferentes, com pontos de vista diferentes, existe um terceiro aspecto que Jesus fazia muito, que é fazer sacrifícios. Você abre mão do seu jeito e busca o melhor para outra pessoa. Hoje é tão difícil a gente ver pessoas abrindo mão do seu jeito de ser, das suas opiniões, dos seus pensamentos, em favor da outra. É aquele velho e boa palavra que diz assim, dar o braço a torcer. Difícil. Pessoas daram, sabe? E um lugar difícil de você fazer muitas vezes isso é dentro do casamento. Não é? O casamento muitas vezes é difícil. Porque a gente quer muitas vezes como homem, quer se impor dentro de casa, a gente quer dizer a nossa palavra é essa. E a esposa muitas vezes, não, eu queria dar uma palavra, não, mas eu acho melhor assim. E a discussão muitas vezes dentro do casamento causa esses atritos, causam problemas, porque simplesmente a gente não sabe que a gente tem que fazer sacrifício. A gente tem que calar, a gente tem que ouvir. A relação do conviver também é mais ouvir do que falar. E como é que a gente consegue fazer, como é que a gente faz esse sacrifício? Eu queria pontuar duas coisas nesse item aqui. Primeiro, seja paciente. O ser paciente é o equilíbrio entre o ser insensível e hipersensível. Você ser paciente, eu quero trazer uma nova ideia para os irmãos, do ser paciente. É você buscar aquele meio termo, daquela pessoa que é insensível e daquela que é hipersensível. O que é a pessoa insensível? É aquela que não reage aos estímulos. Sabe, muitas vezes a gente está dizendo assim, bora, vamos fazer, vamos, todo mundo junto, está na hora de você fazer. A pessoa, não, está certo. Eu vou fazer. A gente tem as coisas, está certo, eu vou fazer. Fique tranquilo, fique na paz, eu vou fazer. E aí, sabe?
Não começa a olhar de que as coisas têm momentos que é a hora, é agora que a gente tem que fazer, levante, sabe? Tem pessoas aí precisando de você, a igreja está precisando de ajuda nisso, naquilo, naquele outro, vamos lá, levante, faça. Mas muitas vezes as pessoas ficam, tá bom, eu vou fazer, sabe? Calma, eu chego lá, sabe? E aí você entra também para o outro extremo, que é o hipersensível, que é aquela pessoa que se choca, que se magoa com facilidade, sabe, suscetível, aquela pessoa melindrosa, que muitas vezes a gente lida. E dentro da igreja não tem essas pessoas, né? Não tem pessoa melindrosa na igreja. Igreja do Senhor Jesus, né? Perfeita, tal. Mas tem pessoas sim que lidam, que são assim. E a gente precisa lidar com essas pessoas. A palavra diz assim, queridos, sabe, amem o seu próximo. Tem uma palavra que diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Agora eu digo a você assim, tem que suportar, querido. Sabe? É aquele tratado crescer, de você saber lidar com o irmão, com o irmãozinho, que muitas vezes é meio avexado, né? Às vezes ouve as coisas, ouve errado, sabe? A gente fala umas coisas, o irmãozinho ouve de outro jeito, às vezes ouve do jeito dele, sabe? E aí sai dizendo, não, porque é isso, que é aquilo, não é do pastor não, é do irmão. Porque o pastor, a gente já está acostumado, né? Mas assim, do irmão. E aí eu digo assim, vem cá, querido, senta aqui. O que foi que você entendeu do que a gente falou? Acho que houve um ruído aí na comunicação aí. Acho que o irmão não entendeu. Não, pastor, porque foi assim e tal. Eu digo, calma. Vamos conversar. Né? Vamos achar um equilíbrio nisso aí. Vamos trocar uma ideia. Vamos ver como é que a gente chega a um denominador comum. E a gente precisa ser assim. A gente precisa ser paciente. Essa é a forma de fazer o sacrifício. Fazer o sacrifício também é ser bondoso. É reconhecer e suprir a necessidade de alguém de forma prática. Fazer sacrifício é você deixar um tempinho daquilo de fazer as suas coisas e olhar para dentro da igreja e dizer assim, o que é que eu posso ser útil aqui? Eu estava conversando com um pastor e ele falando sobre que a igreja dele, quando as pessoas procuram ele para entrar, né, para participar da igreja, da comunidade, aí ele pergunta assim, você vai servir em quê? Aí a pessoa diz assim, não, eu estou trazendo só o meu filho, eu queria que meu filho ficasse aqui. Ele disse, então não dá. Porque para você vir participar da igreja, você precisa servir. Você precisa entender que Deus chamou você para aqui. Sabe o texto que a gente acabou de ler lá de Davi? Não é um simplesmente ajuntamento para festejar e para celebrar. É algo que não é uma circunstância, sabe? É algo perene, é algo que continua, que tem uma continuidade. Nós somos um povo, nós somos um corpo que funcionamos ajustadamente, cada um naquilo que Deus chamou. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ser bondoso no sentido de que eu estou aqui na Igreja Batista Emanuel porque Deus me chamou aqui e eu amo essa igreja e eu não posso vir para aqui, para essa igreja e me sentar e não fazer nada. Mas quando eu fazer nada, eu não estou dizendo para você se envolver nas atividades da igreja. Eu estou dizendo para você se envolver com o outro, na necessidade do outro. Porque tudo isso aqui que a gente faz, se não tiver pessoas, não acontece. Nenhum instrumento desse toca sozinho, precisa ter uma pessoa. Nenhuma orquestra é comandada sozinha, precisa de um regente, precisa de um maestro. Nós trabalhamos com pessoas, igreja é corpo, não é estrutura. Então você vai se envolver, não é com a igreja, a estrutura, você vai se envolver com as pessoas, você vai conviver com essas pessoas. Isso é que é o bonito, isso é o que se sacrificar. Eu preciso primeiramente sacrificar o meu eu, o novo mandamento. Jesus diz lá em João 13:34, eu queria que você marcasse na sua Bíblia isso. Abra a sua Bíblia aí comigo, João 13:34, e eu queria que você marcasse a sua Bíblia nesse ponto. Fizesse aí uma marcação, ou botasse um papel, e depois você fosse lá em casa e botasse um marcador de caneta, de lápis, para que isso ficasse registrado aí. João capítulo 13, no versículo 34. Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Jesus diz assim, a referência de amor pelo outro não é mais você.
O amor, a referência de amor agora sou eu. Ele diz, olhem para mim, como foi que eu amei? Dando a vida por vocês. Me sacrifiquei por vocês. Então faça isso pelo outro também. Se sacrifique pelo outro. Se dê pelo outro. Porque quando a gente se dá pelo outro, a gente faz isso, a gente convive de coração. Foi assim que Jesus viveu. Vivendo de coração. Tudo eu faço de coração, eu faço por amor. 1 Coríntios está lá, capítulo 13, vai dizer, eu posso fazer tudo até entregar a minha vida. Se não for por amor, nada tem sentido. Nada tem sentido. Porque o amor de Cristo nos constrange, está lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele nos impulsiona, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? O Senhor deu o exemplo de sacrifício. Ele nos amou. E Ele pede que a gente faça isso também, e faça de coração. Mudança de coração é mudança de mentalidade, meu irmão. Quando o seu coração está inclinado para o outro, sabe, na necessidade do outro, ao amar o outro, independentemente daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo como ele é, e ele se comporta. Você tem que dizer, Senhor, assim como o Senhor se sacrificou comigo, eu vou me sacrificar. Sabe, eu vou sacrificar o meu eu não vou querer que aquela pessoa tenha aquele perfil. Quando eu me relaciono, eu tenho essa mania, muitas vezes, de dizer assim, não, eu vou estar com uma pessoa, eu vou estar me relacionando com ela, mas eu quero que ela seja mais, sabe, bem parecida comigo, nos meus gostos, nas minhas coisas. Não é assim. Não é assim que Jesus fez. Jesus diz assim, ele tem que mudar, essas são as suas atitudes, porque o seu ser, ele o formou dessa mesma forma. Ele formou, o seu coração foi moldado pelo Criador. Acho lindo esse Salmo 139, 14, que diz assim, eu te louvo porque de forma terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Eu fui formado de forma terrível e maravilhosa pelo Senhor. O Senhor não jogou a gente aqui, queridos. O Senhor olhou para cada um de vocês e amou e formou cada coração aqui. E o desejo dele é que aquele coração que ele formou lá no princípio, antes do pecado, antes da queda, que a gente retome, que a gente restaure, que a gente volte de novo a viver como ele queria. Amém? Aleluia! Que seja isso o nosso desejo, de viver isso que o Senhor colocou em nossos corações. Porque nós somos geradores de vida, porque nós temos a vida em nós. E não a gente vive em bolha, fechados, mas a gente precisa viver relacionamentos. Fomos revestidos de autoridade para realizar a obra do reino. E as pessoas precisam olhar para a gente e ver Deus e dizer assim, Deus existe porque eu estou vendo Ele em você. Conviver com o coração é conviver com intencionalidade. Quando você dá o seu coração, quando você ama de verdade, sabe, é quando você diz assim, Deus fez isso por mim, sabe, Deus se colocou no meu lugar, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você e me dar a vida eterna, e eu sei que um dia eu vou estar na glória com Ele, um dia eu vou estar perto dEle, o pecado será banido, serei glorificado, ganharei um novo corpo, serei liberto, já sou liberto, mas agora liberto total do pecado. E o que é que eu tenho que fazer, queridos? Não que eu vou fazer para merecer, porque a graça é imerecida, mas eu preciso também me erguer, e eu preciso fazer a mesma coisa que Ele fez por mim, amar. E eu preciso conviver, e eu preciso amar de coração. Porque a responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo é nossa. Somos nós que fomos chamados para pregar esse Evangelho. Fomos nós que fomos comissionados, sabe, a olhar e dizer, esse amor que eu sinto, esse meu relacionamento com Deus que eu tenho, eu preciso me relacionar com o outro, e isso precisa se tornar algo, sabe, que corre nas minhas veias, algo que me impulsiona, algo que me alegra, algo que me faz levantar de manhã cedo e glorificar a Deus e me alegrar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me amou. Agora coloca pessoas na minha vida para que eu possa amar também, para que eu possa cuidar delas, sabe, que eu possa me sacrificar por elas, que eu possa olhar para elas e dizer assim, Deus existe, olhe para mim, Jesus está em mim, olhe para mim, Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também.
Deus nos deu um privilégio de, junto com Ele, escrever a sua história. Nós temos escrito essa história. Ele chamou cada um de nós a participar do seu reino. Ele tem o maior desejo de ver os seus filhos envolvidos na sua obra. Porque onde devemos começar? A gente precisa começar hoje, não é ontem, não é amanhã, e você sair daqui dizendo, eu vou sair da igreja hoje, amanhã, de manhã, eu vou pensar numa pessoa para amar, uma pessoa para cuidar, uma pessoa para discipular. Você tem que pensar agora. O Espírito Santo está em você e ele precisa incomodar você. Ele precisa sacudir você. Você precisa ser sacudido por ele e dizer assim, eu preciso buscar alguém, eu preciso estar junto de alguém, alguém precisa de mim, porque Deus me colocou aqui, não foi por nada. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. O que é que você tem sentido, meu irmão, hoje? Nós somos criados para nos relacionar. Quando a gente se relaciona com o coração, a gente gera vida. Vida é relacionamento. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você se colocasse em oração. Eu não sei que você que está aqui hoje, nessa noite, Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você esteja precisando encher o seu coração com o Espírito de Deus. Você está precisando com aquela alegria. O seu coração ainda está meio vazio. Porque você não tem se relacionado. Você tem se sentido sozinho. Hoje à noite o Senhor Jesus está chamando você para se relacionar. Primeiramente, se relacionar com Ele. Cristo Jesus está chamando você hoje a se relacionar com Ele. É o primeiro passo na nossa vida. Eu preciso me relacionar com Cristo, eu preciso ter vivência com Ele, eu preciso conviver diariamente com Ele, eu preciso buscar Ele todos os momentos da minha vida. Porque se eu não buscar a Cristo todos os momentos da minha vida, eu vou sentir falta de algo e eu vou preencher o vazio que está dentro de mim com as coisas que são efêmeras, coisas que passam e aquele vazio cada dia vai aumentar mais. Jesus está chamando você hoje que está aqui a dizer assim, filho, venha, eu quero estar contigo, eu quero preencher o teu vazio. O teu coração está precisando de mim. Porque você tem buscado outras coisas a preencher o seu coração, mas Ele está chamando os filhos. Eu sou o rio de água viva. Eu sou a fonte. O meu rio nunca se esgota, minhas águas não se esgotam, ela vai encher a sua vida. O meu espírito em você vai preencher todos os vazios. Eu quero colocar pessoas especiais na sua vida. Deus está dizendo assim a você hoje, olha, eu tenho pessoas que eu posso colocar na tua vida para caminhar junto contigo. Você que está aqui nessa noite e deseja caminhar com Cristo, e você quer que Cristo também coloque pessoas na sua vida para caminhar junto com você. Eu quero dizer, se você ainda não tomou essa decisão, levante sua mão nessa noite. Tome essa decisão corajosamente e diga, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti primeiro, eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu sei que Tu existes, eu estou vendo na Tua igreja, eu estou vendo no Teu povo. E eu te peço, Senhor, entra na minha vida e muda a minha vida. Deus quer mudar a sua vida essa noite. Eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé nesse momento. Nós vamos cantar essa música. Acredito que todos conhecem. Diz, recebi um novo coração do Pai. Eu queria convidar a Laís a cantar junto comigo. Acho que a minha voz aqui já está. Eu quero que você cante com o seu coração, pensando naquilo que Deus falou para o seu coração hoje, como Ele falou para mim. Cada momento que eu vivia, cada momento que eu ia ali, meditava na palavra de Deus, o Senhor falava muitas e outras coisas. Eu conversei com Deus nessa tarde orando e disse, Senhor, eu tenho tanta coisa para falar para a minha igreja. E Ele disse, é isso, filho, que eu quero hoje. Eu teria tanta coisa aqui que eu acho que eu passaria a noite inteira conversando com os irmãos. De tanto que o Senhor, que aqui meu coração está cheio. Porque eu acho fundamental para uma igreja, para a vida, para a igreja ser um organismo vivo, são as relações.
é o viver perto, é o estar junto. Isso precisa começar no meu e no seu coração. Eu já tomei a decisão, eu já mudei, sabe? Eu olho para as pessoas agora de forma diferente, eu abraço as pessoas, eu procuro saber qual é o nome. Muitas vezes eu esqueço, mas eu pergunto de novo, até fixar, até eu aprender. Mas o meu coração foi mudado, né? Foi mudado, porque o Senhor falou na minha vida. E eu quero que você também mude o seu coração. Eu desejo, porque esse é o desejo de Jesus também para a nossa vida. Louve o Senhor e diga assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, estenda a tua mão e diga assim, ó: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Dê a mão ao seu irmão de lado agora e cante junto. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Diga para o seu irmão: precioso és para mim, querido irmão. Eu queria fazer um convite agora. Queria fazer um convite a você, membro da igreja, corpo de Cristo. Existem pessoas que precisam de ajuda. Existem pessoas que estão precisando de companheiros, pessoas que estejam lado a lado, caminhando lado a lado. Se você deseja isso, vem aqui na frente. Diga assim, ó: eu vou me colocar agora. Eu sou o primeiro. Quem mais vai me acompanhar? E dizer assim: eu estou disposto a acompanhar alguém. Eu quero caminhar junto. Eu estou hoje disposto a estar perto de alguém. Porque a igreja precisa conhecer aqueles que estão dispostos a estarem juntos, a estarem como discípulos de Cristo, discipulando, caminhando, orientando um ao outro. Quem está disposto, quem vai seguir comigo, venha, não tenha vergonha. Deus está chamando hoje, falando ao seu coração. Nós precisamos de gente que esteja disposta a caminhar junto com o outro, a estar perto do outro. Essas pessoas estão dizendo aqui, não é para mim, mas está dizendo a Cristo, dizendo assim: Cristo, usa-me. Eu preciso, eu estou aqui para isso, para acompanhar os outros. Deus tem chamado cada um de nós para isso. Eu acho que é importante você saber que Deus capacitou cada um de nós para viver como família, para nos colocar à disposição e dizer assim: olha, eu quero ajudar. Aqui estão as pessoas que podem ajudar a você a caminhar junto. Você olhe para essas pessoas, orem por elas. E se você precisa, logo depois você pode procurar cada uma delas. Elas estão se colocando ao seu dispor, para que você possa estar junto delas. E elas desejam isso, estar perto de você. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez? Dê as mãos um ao outro aí. Seja junto do seu irmão. Novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante bem forte, adore. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olha para o seu irmão e diz isso para ele agora. Irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Nosso Deus, que bom, Senhor, ser preenchido, Senhor, com esta alegria, com esta união, Senhor, que nos fortalece, porque tudo vem de Ti, Senhor. É o Teu Espírito em nós, Senhor, que nos move, Senhor, que nos movimenta em direção ao outro, Pai. Senhor, eu Te agradeço pela vida desses agora que se colocaram, Senhor, para ajudar. O Senhor, capacita, Pai, fortalece, dá sabedoria, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de salvação na Tua mão, Pai, de restauração, Senhor. Ó, Senhor, que cada um possa agora, Senhor, ser alimentado pelo Teu Espírito em tudo, Pai, nas nossas vidas. Seja, Senhor, com aqueles que precisam de ajuda, Pai. Direciona cada um desses, ó Senhor, aqueles que precisam. E aqueles que agora, Senhor, ouvem a Tua voz, que agora entendem, Senhor, o Teu chamado, que também se movimentem na direção daqueles que estão dispostos a caminhar juntos, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Fortalece cada vez mais, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Que ela faça diferença onde está, Senhor. Que começamos em nós, que a começar em nós, Senhor, esse movimento, o nosso coração, na nossa mente, Pai. Que deixemos de lado, Senhor, todo egoísmo, Senhor. Que crucifiquemos o nosso eu na Tua cruz, Pai, ali. Que sejamos mais a Ti em nossa vida do que a nós, Pai. Senhor, nos dar uma semana de paz, Senhor. E caminha conosco, Senhor, todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Você pode sentar. Deus abençoe a cada um que aqui se colocou diante para poder ser usado pelo Senhor nessa noite. Aqui estão aqueles que se colocaram. Você pode depois, no final do culto, conversar com cada um deles, porque eles são dispostos. Que você possa realmente receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus pela sua palavra. Obrigado, pastor Eliel, pela instrumentalidade da sua vida, meu irmão. Deus continue a lhe usar. Se você não teve a oportunidade de vir aqui para frente, porque o espaço era pequeno, né, segunda etapa, segundo tempo do desafio. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim para ela: pode contar comigo, meu irmão. Agora fale só se for de coração. Só se for de coração. Porque nessa hora a gente fica até constrangido de não falar. Não é verdade? Dá até um constrangimento não falar nada. Mas haverá ocasião em que essa pessoa que está do seu lado, ela vai precisar que você esteja pronto.
realmente para servir e para amar. Quero agradecer a Deus. Hoje pela manhã nós fizemos um motivo de oração que a gente tivesse 5 casais para o nosso retiro, e não tivemos 5, mas tivemos 4. Não estou contente com os 4, eu queria mais 5 agora à noite. Então, se você queria fazer pela manhã e não fez, aqui ao final do culto a equipe vai estar lá na frente da comedoria fazendo inscrição. Eu acredito que hoje a gente encerra as inscrições. Então, se por acaso você não veio preparado, mas quer participar, pelo menos dá um nome para a gente entrar em contato durante a semana. E que essa semana seja uma semana de bênção, que a comunhão realmente esteja no nosso coração. É maravilhoso ver como o Senhor quebrou a parede de separação que havia entre Israel e os gentios e fez dos dois um só povo, a família de Deus. Esses somos nós. Baixe sua cabeça. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja com a Igreja de Cristo aqui representada e espalhada por toda a face da terra. Amém. Que Deus te dê uma semana de paz. É a nossa oração. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui hoje. E os nossos visitantes, vocês não podem sair sem antes provar do nosso cafezinho. Se você trouxe o visitante, conduza ele, por favor. Mas se você veio só, logo aqui à saída, a nossa sala 110. Que Deus a todos abençoe.